A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer a você por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e principalmente o livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe, que a sua família também seja abençoada e as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família. Lembrando que você pode assistir a nossa programação pela TV ou pelo YouTube em dois canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IEADP Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. E se você quer entrar em contato conosco, enviar sua pergunta, sua mensagem, anote aí o número do WhatsApp, 994661010. Se você está assistindo ao nosso programa diariamente, você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Nós já estudamos 10 capítulos e a partir de hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 11. Já estamos aí mais ou menos no meio do livro, né? Já que o livro tem 22 capítulos. E antes de nós darmos início ao estudo do capítulo 11, nós vamos recapitular, vamos relembrar o que foi que vimos nos programas anteriores. Vamos relembrar para reforçar o aprendizado? Muito bem, essa imagem aí nos dá uma visão panorâmica do livro do Apocalipse. É uma imagem que foi preparada exclusivamente pela equipe de artes aqui da Rede Brasil. Você não vai encontrar em lugar nenhum essa imagem, tá? No capítulo 1 você vai ver aí a visão do Cristo glorificado, quando Jesus apareceu a João lá na ilha de Patmos, aparece aí entre os 7 castiçais. Capítulos 2 e 3 são as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Capítulo 4, João teve aquela visão do trono da majestade divina, onde ele viu não só o trono de Deus, mas 24 tronos, inclusive os 4 animais aí no capítulo 4. Capítulo de número 5, aquela visão do livro selado com 7 selos, que ninguém era digno de abrir o livro, nem de desatar seus selos, nem de olhar para ele. João chorava muito, mas ouviu uma voz dizendo assim: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A partir do capítulo 6, os selos começam a serem abertos, né? O primeiro selo, o cavalo branco, o segundo selo, o cavalo vermelho, terceiro selo, o cavalo preto, o quarto selo, o cavalo amarelo, o quinto selo, nós vamos perceber aí, enfim, a perseguição aos servos de Deus, a morte dos mártires, né? Então isso está, o capítulo 6 é o início da abertura dos selos. Capítulo de número 7, nós vamos perceber aí os 144 mil judeus que são escolhidos para uma missão específica e aquela grande multidão que João viu, que vinha lá da grande tribulação. No capítulo de número 8, a abertura do 7º selo e as 4 primeiras trombetas, porque quando é aberto o 7º selo, aparecem aí os 7 anjos e o toque das 4 primeiras trombetas está no capítulo 8. No capítulo 9, a 5ª e a 6ª trombeta, e no capítulo 10, que foi o último capítulo que nós estudamos, é aquela ocasião em que um anjo aparece com um livro e João comeu esse livro e quando ele comeu era doce na sua boca, mas no seu ventre se tornou amargo. Nós vamos iniciar aí essa imagem aí do capítulo 11, que trata de 2 temas principais, que são as 2 testemunhas e o toque da 7ª trombeta. Então eu espero que você esteja gostando. Pode trazer a imagem, por favor? Eu espero que você esteja gostando, que você seja edificado através do estudo do livro do Apocalipse. É bem verdade, é um livro complexo, um livro rico em simbologia e às vezes para um mesmo capítulo, para um mesmo texto, tem 2 ou 3 interpretações, mas eu quero te dizer algo, né? Nós estamos fazendo o possível para tornar mais fácil, mais compreensível a mensagem desse livro. E o nosso desejo, né, é que você possa ser edificado, que você possa crescer espiritualmente. E se você não é cristão, que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. E você já percebeu isso, né? Que muito do livro do Apocalipse ainda vai ter o seu cumprimento no futuro. Nós, né, já explicamos aqui sobre as muitas interpretações do Apocalipse.
Existe aquela interpretação preterista que diz que tudo já se cumpriu no passado, durante o Império Romano. Existe a interpretação histórica que diz que o livro do Apocalipse está se cumprindo no decorrer da história, mas nós preferimos a terceira interpretação, que é a interpretação futurista, que a partir do capítulo 6, nada disso ainda se concretizou, tudo está para acontecer no futuro. Inclusive, do capítulo 6 ao capítulo 18, é o período sombrio da grande tribulação. E nesse período, no período sombrio da grande tribulação, nesses 7 anos que a ira de Deus será manifestada, Deus irá levantar 2 personagens, 2 homens, 2 profetas, que irão realizar uma obra aqui na terra, serão profetas, serão usados poderosamente por Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Pode abrir a tela, por gentileza, para nós, do capítulo 11, as 2 testemunhas. Isso, muito bem. Então, João, mais uma vez, tem uma visão, e agora João viu as 2 testemunhas. Antes de nós adentrarmos no texto bíblico propriamente dito, nós gostaríamos de deixar bem claro, não é, que há muitas interpretações, até por que não dizer muitas explicações, discussões teológicas acerca desses 2 personagens. Há quem acredite que seja Enoque e Elias, há quem acredite que seja Moisés e Elias, mas nós preferimos não dar nome a esses personagens. Pode trazer a tela, por favor? Isso. Nós preferimos não dar nomes a esses personagens. Cremos que esses 2 homens, esses 2 servos de Deus serão levantados ainda no futuro. Eu, particularmente, não creio que Enoque ou Elias volte à terra. Não acredito que Moisés e Elias vão voltar. Não acredito nisso. Acredito sim que estes 2 personagens serão levantados ainda no futuro. Agora, claro, lendo o texto bíblico, nós vamos perceber que há muita semelhança do ministério profético destes 2 homens, desses 2 servos de Deus, com o ministério profético de Enoque, o ministério profético, de Elias, com o ministério de Moisés. Então, e pelo fato de Enoque ainda não ter morrido, né, foi levado ao céu, foi trasladado, então há quem acredite que seja Enoque e Elias por conta disso, porque eles não morreram, foram levados ao céu. E há quem acredite que seja Moisés e Elias por conta da semelhança do ministério desses 2 profetas. Mas preferimos crer que esses 2 homens, esses 2 profetas ainda serão levantados no futuro durante o período sombrio da grande tribulação. Mas é interessante que, embora a epígrafe do capítulo 11 seja exatamente essa, as 2 testemunhas, inclusive se você tiver com a Bíblia, você pode conferir, mas você vai perceber que nos versículos 1 e 2, dá-nos a entender que ainda é uma continuação do que está no capítulo de número 10. Então, observe que no capítulo 11, versículos 1 e 2, nós vamos perceber que há uma referência ao templo em Jerusalém, onde João recebeu aqui uma cana ou uma vara para medir esse templo. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Capítulo 11, versículo 1. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Se você tiver com a Bíblia, abra a sua Bíblia. E se você não tem ou não dispõe de uma Bíblia nesse momento, você pode acompanhar através das telas, das imagens que foram preparadas pela equipe de artes. Abra a sua Bíblia aí e confira comigo Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. Muito bem, diz assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Quem deu? A Bíblia não diz. O texto não diz, mas, volta a tela, por favor. No capítulo de número 10, versículos 10 e 11, nós vamos perceber que o anjo entregou, João pegou o livro da mão do anjo. Veja o que diz capítulo 10, versículo 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Então, no capítulo 10 nós já estudamos. João tinha visto um anjo forte que estava com um pé na terra e o outro no mar. E esse anjo deu a João, entregou. João pegou da mão dele esse livrinho e João comeu. João disse que na sua boca era doce, mas no seu ventre se tornou amargo. E o anjo disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis.
Nós já explicamos isso aqui no programa anterior. Então, no capítulo 11, versículo 1, o texto diz: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Então, o texto não diz quem foi que deu, quem foi que entregou. Dá-nos a entender que seja o mesmo ser angelical que apareceu a João, que deu esse livrinho, que aparece agora e dá uma cana. Que cana é essa? É uma espécie de uma vara. Se você talvez já conheça, uma vara de bambu, por exemplo, é uma espécie de uma vara de bambu que desde os tempos bíblicos, nos tempos antigos, ela servia para medir, para fazer medições. Vamos voltar ao texto? Veja o que o texto diz. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Observe que João está aí com essa vara na mão. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Algo que eu quero lhe chamar a atenção nesse texto. Pode trazer para cá, por favor? Algo que eu quero lhe chamar a atenção. O templo em Jerusalém, ele foi construído por Salomão mais ou menos por volta do ano 950 a.C. Salomão construiu o templo. Só que este templo, ele foi ele foi destruído por volta do ano 600 por Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu esse templo, quando levou os judeus para a Babilônia. Então, os judeus estiveram em Babilônia por aproximadamente 70 anos, e depois de 70 anos, Ciro, que já havia dominado a Babilônia, Ciro mandou que o povo retornasse. Isso está no capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Esdras. Então, nós vamos perceber que o rei Ciro, aquele que Deus havia falado acerca dele através do profeta Isaías, em Isaías capítulo 45. Então, o povo retorna nos dias de Zorobabel, de Esdras e Neemias. Eles voltaram com esse intuito de reconstruir o templo, de restaurar o culto e reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Então, o templo que foi construído por Salomão por volta do ano 950 foi destruído por volta do ano 600 e foi reconstruído, começou a sua reconstrução mais ou menos por volta do ano 536 a.C. Essa conclusão terminou mais ou menos no ano 520, ou seja, 500 anos antes de Cristo, o templo já estava erguido. Claro que era um templo inferior ao templo de Jerusalém, porque não havia tanto recurso como havia nos dias de Salomão. E mais ou menos 20 anos antes de Cristo vir ao mundo, Herodes mandou restaurar o templo. Então, nos dias de Jesus, o templo que estava erguido, que é aquele templo que Jesus entrou no capítulo 24 de Mateus, você lembra? Quando os discípulos mostraram a estrutura do templo, que Jesus disse assim: não vedes tudo isso, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada? Aquele templo não era o templo de Salomão, havia sido destruído. Aquele templo foi o templo reconstruído por Zorobabel, por volta do ano 520 a.C. E esse templo que havia sido restaurado por Herodes, mais ou menos 20 anos antes de Cristo nascer. Então, aquele templo que estava erguido nos dias de Cristo, ele tanto é chamado de templo de Zorobabel, como templo de Herodes. Só que no ano 70 da era cristã, ou seja, mais ou menos 25 anos antes de João receber essa revelação, o templo já estava destruído mais uma vez. Quando o general Tito invadiu Jerusalém no ano 70, ele destruiu o templo, incendiou. O templo foi incendiado, inclusive em cumprimento da profecia de Jesus. Porque Jesus havia dito: não vedes tudo isto? Eis que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, no ano 70, mais ou menos 40 anos após a morte de Cristo, isso cumpriu-se na íntegra. O general Tito invadiu Jerusalém, o templo foi destruído, foi queimado. Inclusive, os historiadores dizem isso, que quando terminou o incêndio, então os romanos foram e quebraram as pedras do templo para retirar o ouro que havia derretido, em cumprimento à profecia de Jesus. Mas que coisa interessante.
mais ou menos 25 anos depois que esse templo foi destruído. João estava na ilha de Patmos, exilado, e recebe a revelação do Apocalipse. Nessa revelação, João recebe uma espécie de uma vara de medir, uma espécie de cana. E ele recebe uma ordem para medir o quê? O templo. Que coisa interessante. Volta ao texto, por favor. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então, que templo é esse? Pode voltar, por favor, a tela. Que templo é esse que o templo de Jerusalém já havia sido destruído há cerca de 25 anos? Com certeza isso é profético. Com certeza isso é escatológico. Isso está falando do templo de Jerusalém que estará erguido no futuro. Nós não sabemos quando. Nós não podemos dizer quando esse templo será restaurado ou reconstruído, mas podemos dizer com convicção que o templo de Jerusalém, ele será reconstruído. Eu gostaria de ler 2 textos, um deles está lá no livro de Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 27, que é exatamente a profecia das 70 semanas, que nós já explicamos aqui em outras ocasiões, no capítulo 9, versículo de número 27, onde a palavra de Deus diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele quem? O anticristo, o príncipe que há de vir. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Que coisa interessante. Então, observe que Daniel, por volta do ano 600 antes de Cristo, mais ou menos 700 anos antes do livro do Apocalipse ser escrito, ele estava profetizando. E ele diz que esse príncipe que há de vir no futuro, isso é o anjo dizendo a Daniel, Daniel resistiu, mas foi o anjo que trouxe essa revelação. No futuro o anticristo vai fazer um pacto, uma aliança com muitos por uma semana, que é a 70ª semana de Daniel. E na metade da semana fará cessar as ofertas de manjar e os sacrifícios. E com certeza, tanto Daniel, capítulo 9, versículo 27, quanto esse texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, está se referindo ao templo que será reconstruído no futuro. Inclusive, nós podemos ler lá no capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus, no versículo de número 15, Jesus faz menção à profecia de Daniel. Jesus diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então Jesus estava falando exatamente sobre esse momento em que o anticristo irá entrar no templo em Jerusalém, irá profanar, tudo nos leva a crer, os historiadores assim dizem, os teólogos, que assim como Antíoco Epifânio, que era um dos descendentes dos generais de Alexandre, que dominou o mundo depois da morte de Alexandre, depois do Império Grego, antes do Império Romano, assim como Antíoco Epifânio, ele ofereceu uma porca lá no templo em Jerusalém para profanar o templo, tudo nos leva a crer que o anticristo também irá profanar o templo de Jerusalém no futuro. E ainda um outro texto que nós gostaríamos de ler, que está na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4, onde Paulo diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então nós não temos dúvida alguma, pela profecia de Daniel, pela palavra de Jesus em Mateus 24, 15, pelas palavras do apóstolo Paulo em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2 e pela revelação do Apocalipse, que o templo de Jerusalém será reconstruído mais uma vez. Quando será? Não podemos dizer ao certo, mas hoje nós sabemos disso,
que naquela área onde outrora estava o templo, existe uma mesquita muçulmana. Então, os muçulmanos, eles têm um lugar de culto, eles têm um lugar de adoração, que é uma mesquita. Mas os judeus, o que é que os judeus? Têm apenas o Muro das Lamentações. Você já deve ter visto, talvez você já tenha ido pessoalmente a Jerusalém, que quem vai a Israel com certeza vai no Muro das Lamentações. Ou talvez você tenha visto algum vídeo, alguma imagem, onde os judeus estão ali naquele ato de reverência, fazendo as suas orações, as suas preces, lendo a Torá, lendo as Escrituras Sagradas. Então, por enquanto, os judeus têm apenas um muro. Mas no futuro, que eu não sei dizer quando, haverá um templo erguido e nós não temos dúvida disso. Vamos voltar ao texto, mais uma vez, capítulo 11, versículo 1. Então, quando foi dada essa cana, semelhante a uma vara a João, tudo indica que foi o próprio anjo que deu. Chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. O que é que aprendemos? No futuro, o templo estará erguido e as pessoas, os judeus, estarão ali adorando a Deus no templo em Jerusalém. Vejamos o que diz o versículo 2. Versículo 2, aí diz, o anjo disse a João, e deixa o átrio que está fora do templo e não meças. Pode trazer a tela, por gentileza. Então veja, a ordem foi essa, você vai medir o templo, mas você não vai medir o átrio, a parte externa você não vai medir. Que coisa interessante. Porque não nos é revelada aqui a medida do templo. O objetivo para João medir não significa aqui descrever as dimensões do templo, porque o texto não diz isso. O que dá-nos a entender é que essa medição, este ato de medir o templo, será uma espécie de medir para preservar. Deus irá preservar o templo em Jerusalém, embora aqui a parte externa, chamada de átrio, ou pátio, como está no texto, versículo 2, deixa o átrio que está, o pátio que está do lado de fora, será entregue às nações. O que leva-nos a entender é que este templo que será erguido no futuro, durante o período sombrio da grande tribulação, ele foi medido por João, dá-nos a entender uma preservação. É como se Deus dissesse assim, nós vamos medir, você vai medir aqui, mas não é para simplesmente dizer as dimensões, mas para preservar, embora que a parte externa do átrio, ou pátio do templo, será entregue às nações. Veja o que o texto diz. Ele diz, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, se você fizer um cálculo, pode voltar o texto, por favor, sim? Se você fizer um cálculo, você vai perceber que 42 meses é exatamente o período de 3 anos e meio. Então, nós vamos perceber que a grande tribulação, nós já estudamos isso aqui em outros programas, a grande tribulação é um período de 7 anos, que é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Na profecia de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, nós vamos perceber isso. O anjo disse a Daniel, 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Aí ele diz que são 7 semanas, depois 62 semanas. Ou seja, 69. Então, na 70ª semana, que é exatamente a semana da grande tribulação, ele está dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, como nós já lemos em Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele que é o príncipe que há de vir, fará um concerto com muitos por 1 semana, ou seja, por 7 anos. E na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Como nós interpretamos isso? Tudo é tribulação durante os 7 anos. Mas a segunda metade será um período de dores, de sofrimentos mais intensos. Por quê? Porque na primeira metade da grande tribulação, o povo judeu apoiará o anticristo. O anticristo será reconhecido pelo povo judeu como o Messias, como o Salvador do mundo. Mas na metade da semana, conforme Daniel 9, 27, conforme Mateus capítulo 24, versículo 15, como nós já lemos, ele vai cessar as ofertas. Ele vai cessar o sacrifício, as ofertas de manjares.
E diz o texto bíblico que sobre a asa das abominações virá o assolador. Então é nesse período, nessa ocasião, na segunda metade, que o anticristo vai partir de encontro a Jerusalém com o intuito de destruir o povo judeu, com o intuito de exterminar a cidade de Jerusalém. Observe o que diz lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel, capítulo 7, versículo 25, fala também sobre este período. Se você dispõe de uma Bíblia, abra a sua Bíblia, confira comigo, capítulo 7, versículo 25, diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, isto é, uma profecia acerca do anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, e destruirá os santos do Altíssimo. Por que destruirá? Porque ele vai fazer guerra aos servos de Deus. Ele vai lutar contra o povo judeu, contra os servos de Deus que estiverem na terra durante a grande tribulação. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, isso aqui é uma referência também a 3 anos e meio, a essa segunda metade da grande tribulação. Tempo é 1 ano, tempos mais 2 anos e metade de um tempo, meio ano. Então, 3 anos e meio que vai se adequar com essa profecia de Apocalipse, capítulo 11, versículo 2, que fala sobre 42 meses. Ainda em Daniel, capítulo 9, versículo 27, vamos ler mais uma vez. Daniel capítulo 9, 27 diz: e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, que são 7 anos, e na metade da semana, ou seja, quando se cumprirem 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, na realidade, o anticristo, na primeira metade da grande tribulação, ele vai se passar como sendo apenas um grande líder, um grande administrador, um homem ambicioso que deseja dominar o mundo e resolver os problemas sociais. Mas na metade da grande tribulação, ele vai romper o pacto com Israel. Ele vai revelar o seu intento, que é destruir o povo judeu, a nação de Israel. E aí começa o grande sofrimento, a grande tribulação propriamente dita, que com certeza será muito maior do que os 3 primeiros anos e meio. Vamos voltar para o versículo 2, diz: o anjo diz a João: e deixa o átrio que está fora do templo e não meças. É como se Deus estivesse dizendo: o templo será preservado, mas o átrio, aquela parte de fora, não meça, porque não vai ser preservado. Por quê? Diz: porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa. Quem é que vai pisar? Os gentios. Quem é que vai pisar? O anticristo. Quem é que vai pisar? Os exércitos das nações confederadas. E vai pisar a cidade. Que cidade é essa? A cidade de Jerusalém. Onde está o templo? Ou onde estará o templo nessa ocasião? Aí diz: e pisarão a cidade santa por 42 meses. Vamos voltar para cá agora. Então observe que é nesse período futuro, durante a grande tribulação, quando o templo de Jerusalém já estiver erguido, quando a cidade santa começar a ser pisada pelos gentios, pelas nações gentílicas, lideradas pelo anticristo, é nesse período que Deus vai levantar essas 2 testemunhas. Veja o que diz o versículo 3, passe o texto, por gentileza. Aí diz: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por quanto tempo? Que coisa interessante. Por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então observe que coisa interessante. O versículo 2 vai falar de 42 meses, que são 3 anos e meio. E o versículo 3 fala de 1260 dias, que se você dividir esse período por 30, que é o tempo de um mês profético, você vai perceber que dá exatamente 42 meses ou 3 anos e meio. Então essas 2 testemunhas, esses 2 servos de Deus, esses 2 profetas serão levantados nesse período. Há quem acredite
que essas duas testemunhas serão levantadas na primeira metade da grande tribulação. Mas eu prefiro crer que ela será levantada, essas duas testemunhas serão levantadas na segunda metade, depois que o anticristo romper o pacto com o povo judeu e vice-versa, depois que os judeus romperem o pacto com o anticristo. Nesse período que Jerusalém estiver sendo pisada pelos exércitos das nações confederadas, é nesse período que Deus vai levantar essas duas testemunhas. Então, muita especulação tem surgido. Há quem diga que seja Enoque e Elias. Por quê? Baseado em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E o que é que diz Hebreus capítulo 9, versículo 27? Que está ordenado aos homens morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, alguns teólogos dizem isso. Se está ordenado aos homens morrer uma vez, e Enoque e Elias, ou Elias e Enoque, não morreram, eles terão que voltar à terra para morrer. Bem, é claro que para Deus não existe impossível, e se Deus quiser, é claro que Deus pode trazer mais uma vez Enoque e Elias para que eles sejam essas duas testemunhas. Eu não posso duvidar do poder de Deus, mas eu não creio nisso. Porque a palavra de Deus nos diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então, aqueles dois homens, aqueles dois servos de Deus que representam a igreja, em que sentido? No sentido de serem trasladados. Foram homens que agradaram a Deus, o seu testemunho de vida agradaram a Deus. Vamos ver capítulo 5 do livro de Gênesis. Capítulo de número 5 do livro de Gênesis, lá no versículo 22 a 24 diz: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então Deus tomou Enoque para si. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, diz no versículo de número 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, se Deus tomou para si Enoque, se Deus tomou para si Elias, que foram levados ao céu, eu particularmente não acredito que eles vão retornar à terra. Não acredito nisso. Há quem diga também, se lemos, nós vamos dar continuidade a esse texto no próximo programa, e nós vamos ver que há muita semelhança do ministério profético do ministério profético de Elias e do ministério de Moisés. Há muita semelhança, os milagres que Deus fez através de Moisés e Elias são muito semelhantes aos milagres que Deus irá realizar no futuro através dessas duas testemunhas. Mas eu não creio, não acredito que seja Moisés e Elias. Acredito sim que são dois homens, dois profetas, dois servos de Deus. Tudo leva a crer que são dois judeus que serão levantados por Deus no futuro para se opor ao anticristo, para se opor ao falso profeta, para dizer às pessoas que não aceitem a religião imposta pelo falso profeta, que não aceitem o plano de governo do anticristo, que não recebam o 666, que tudo nos leva a crer que seja uma espécie de um chip. Essas duas testemunhas farão isso. Por essa razão, essas duas testemunhas serão mortas, serão perseguidas e os homens vão até comemorar a sua morte. Diz o versículo 3, pode passar por gentileza, versículo de número 3. Diz, e darei poder às minhas duas testemunhas. Então elas receberão poder, autoridade de Deus, vão fazer milagres, vão fazer coisas extraordinárias, vão fazer com que caia fogo do céu, vão matar os seus inimigos e vão profetizar por esse período. Que período? 1260 dias, que é exatamente o período de aproximadamente 3 anos e meio. E como elas estarão vestidas? De pano de saco. Então, nas páginas da Bíblia, pode trazer, por favor, esse vestir-se de saco fala de tristeza,
fala de arrependimento, quando é o caso, que não é o caso que se aplica a essas duas testemunhas, mas de indignação também. Então, tudo nos leva a crer que esse pano de saco que eles estarão vestidos é exatamente sobre essa sua tristeza, sobre a sua indignação no mundo contra o anticristo, contra a religião que será imposta pelo falso profeta. Veja o que diz o versículo 4, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje, amanhã daremos continuidade. Aí diz: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, a oliveira aí, que é uma planta, uma árvore muito conhecida nas páginas da Bíblia, muito de grande importância, de um grande significado para o povo judeu, porque das oliveiras se extraía a azeitona, de onde se fazia o azeite. Traz para cá, por gentileza. Então, o azeite nas páginas da Bíblia, para o povo judeu, ele tinha vários significados, ele era usado de várias formas diferentes, claro, de acordo com os materiais que fossem feitos. O azeite servia de alimento, o azeite servia de medicamento, mas o azeite servia também de combustível. Então, das oliveiras, eles tiravam a azeitona, eles faziam o azeite, que tinha esses vários, vamos dizer assim, essas várias utilidades para o povo judeu. Alimento, medicamento ou mesmo para combustível. E uma das principais simbologias na Bíblia do azeite é de combustível. Observe que o texto diz que são duas oliveiras e dois castiçais. Abre a tela mais uma vez, veja aí esses castiçais. Então, esse castiçal, que era aquela peça que estava presente lá no tabernáculo, e nessas canas deste castiçal era colocado o azeite, que era uma espécie de um candeeiro, vamos dizer assim, numa linguagem bem nordestina, uma espécie de um candeeiro com essas lâmpadas, com essas velas assim. Para quê? Para iluminar. Qual é o sentido profético dessa palavra, dessa profecia, desse texto? Que essas duas oliveiras representam exatamente os dois servos de Deus, os dois homens que Deus vai levantar no futuro. E diz que são oliveiras e são castiçais, por quê? Porque fala da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, das características do ministério desses dois homens. Então, eu não tenho dúvida disso, que serão dois homens que serão poderosamente usados por Deus durante a grande tribulação. Inclusive, esta é uma das razões pelas quais nós não cremos que o Espírito Santo será retirado da terra durante a grande tribulação, e quem ficar na terra vai ficar sem nenhuma ação do Espírito. Nós não cremos nisso. Cremos sim que o Espírito Santo estará no céu com a igreja, com os salvos, porque o Espírito Santo é onipresente, mas estará atuando aqui na terra. Então, estará atuando através dos 144 mil que vão pregar o Evangelho, vai atuar através dessas duas testemunhas, desses dois servos de Deus que estarão fazendo milagres, coisas extraordinárias aqui na terra, a ponto de dar até coragem ou ousadia para os crentes serem martirizados, enfrentarem até a morte, se for preciso, durante o período da grande tribulação.